Seguinte, pessoal, a gente vai começar a conhecer agora os personagens desse livro. Então vamos lá, começando aqui com a primeira personagem que aparece, que é Noemi. Esse nome em hebraico eu coloquei para vocês aqui, ó, Noemi. A gente vai transliterar, a pronúncia desse nome é Naomi. Inclusive o nome da minha gatinha é Naomi, porque Naomi em hebraico significa agradável. E a minha gatinha eu achei bem agradável quando a gente adotou ela, eu coloquei de Naomi. Então Naomi ou Noemi significa agradável. Então esse nome aqui em português, na nossa Bíblia, e o nome em hebraico vai ser Noemi. Quem que era Noemi? Ela foi então esposa de Elimeleque. Elimeleque então tinha, vamos lá. A gente vai ver isso aqui tudo certinho daqui a pouquinho na genealogia, mas basicamente aqui então a gente tem Noemi. Essa Noemi é casada com Elimeleque. Ambos moravam na terra ali de Belém, né, que é a terra de Judá. E a Bíblia fala que a terra passou por um período bem difícil de crise, né? Eles tiveram bastante fome naquele local, até que esse homem chamado Elimeleque pega sua esposa e seus dois filhos e eles vão para uma terra chamada Moabe. E quando eles chegam nessa terra chamada Moabe, ali os filhos acabam se casando. Um filho se casou com Ruth, que é o principal personagem desse livro, e o outro filho se casou com a órfã, que também é uma personagem bem interessante ali, porém secundária. Então, basicamente, a história de Noemi é essa. Ela se casou com esse homem, passaram a necessidade em Judá, foram para Moabe, até que, chegando na terra de Moabe, eles ficaram ali por aproximadamente 10 anos. A Bíblia fala que tanto o esposo de Noemi acabou falecendo nesse intervalo de 10 anos, assim como seus dois filhos também faleceram nesse período. Então, basicamente, Noemi ficou com apenas as suas duas parentes mais próximas, né? Que eram Ruth e a outra era órfã. Então a história dessa personagem é basicamente essa. E é o seguinte, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. Depois a gente também tem uma outra personagem que entra na história. Essa daqui é chamada de Arpá. Arpá ou Arepá. Arepá, pessoal, ou Arpá, significa costa, nuca, alguém que dá as costas. E o nome da órfã é um nome bem sugestivo, porque a Bíblia fala que quando os esposos, né, morreu, quando eles foram lá para a terra de Moabe, o esposo de Ruth morreu e o esposo da órfã também morreu, a Bíblia fala que Noemi falou, faz o seguinte, já que o meu esposo morreu, o esposo de vocês também morreu, então faça o seguinte, voltem para a casa de vocês. A Bíblia fala que a Noemi falou assim, ó, voltem para a casa de vocês, vão lá com a sua família, encontrem lá, né, um esposo novo, porque vocês são novos ainda, vocês vão conseguir se casar novamente e vocês estão livres, vocês podem tocar a vida e viver de boa. A Bíblia fala que Ruth, ela se apegou muito a Noemi. A Bíblia fala, aquele versículo muito conhecido, né? Que onde você for, eu irei, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo, onde repousares, né? Ali eu vou me repousar também. É um versículo maravilhoso, muito conhecido. Então a Bíblia fala que a própria Ruth se apegou muito a Noemi e não largou Noemi por nada. A Bíblia fala que quando Noemi voltou para a terra do pão, que é Belém, a Bíblia fala que a Ruth foi junto. Já a órfã, a Bíblia fala, é até meio complicado, viu, pessoal? Bastante pessoas culpam a órfã, né? Porém, eu não chego a ver um lado maldoso nela, né? A Bíblia fala que órfã, então, ela beijou, ela literalmente, né, deu um beijo na sua sogra, se despediu da sogra e foi viver a vida dela ali com a família dela, né, que são os moabitas. Já a Ruth abraçou a sogra e foram junto para a terra do pão. Então, assim, órfão significa literalmente, né, alguém que dá as costas. Eu já, pelo menos, não interpreto dessa forma, né? É uma situação até meio complicada, porém, a Bíblia fala que ela acabou, entre aspas, né, abandonando a sua sogra e voltou para a casa dos pais. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. Depois a gente tem um outro personagem aqui, ó, que chama Elimeleque. Elimeleque, eu coloquei o nome em hebraico para vocês aqui, ó, vai ser Elimelech. É um nome bem na garganta. Inclusive, pessoal, uma curiosidade aqui, ó, essa palavra aqui, ó, Meler, olha que legal, né? Essa palavra Meler em hebraico significa rei. Então aqui, ó, o nome dele aqui em hebraico, ó, Eli, Meler. Significa literalmente, né? O Senhor é o meu rei. Então olha que legal, ó, o nome Elimelech é composto por duas palavras. A gente tem El, tá vendo aqui, ó, El, essas duas letrinhas aqui formam o nome de Deus, né? A composição do nome de Deus, El. E a gente tem aqui, ó, Meler.
Meler significa rei. Então o nome Elimeleque passa essa ideia aí de o Senhor é o meu rei, o Senhor ele é um rei. O nome é basicamente esse. E esse Elimeleque, então, ele era o esposo de Noemi. É esse camarada que tomou a decisão, entre aspas, talvez errada, não tem como julgar uma decisão dessa, mas a Bíblia fala que ele que tomou a decisão, como a terra estava passando fome ali em Judá, né, estava faltando o pão na terra do pão, aí esse camarada pegou a família dele, né, que era a esposa dos 2 filhos, e foram para a terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe é onde ele morreu e os 2 filhos também morreram. Vamos lá, pessoal. Depois a gente tem aqui então outro personagem chamado Malom. Esse nome em hebraico aqui a gente vai ler assim, ó, Marlon. Garganta, Marlon. Esse nome então significa doente, significa enfermo. E ele era o irmão mais velho de Quilom. Ambos eram filhos do casal Elimeleque e Noemi. E é o seguinte, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês, ó, Malom acabou de se casar com uma mulher moabita. Então o esposo da Ruth era literalmente esse daqui que era o Malom. E o Quilion era o esposo de Orfã, beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui então, ó. Então aqui a gente tem o outro personagem aqui chamado Quilion. Esse Quilion em hebraico a gente vai ler assim, ó, Rilion, bem na garganta, Rilion. Significa aquele que folha, aquele que chega ao fim. Esse camarada, então, não conta muita história dos dois, mas a gente sabe que os 2 irmãos acabaram falecendo. Então, Malom é esposo de Ruth e Quilion é o esposo de Orfa, beleza? Depois a gente vai ter, então, aqui Boaz e, por último, a gente tem aqui os outros personagens. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais do resto dos personagens desse livro, beleza? Até mais e tchau, tchau.